Bom dia, boa tarde, boa noite, Fortunatos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, hoje eu vou comentar um pouco sobre o resultado do primeiro trimestre da EZTEC, uma das queridinhas do mercado aí. Um resultado que eu achei bastante interessante, inclusive, tá? Se você se interessa, fica aí que é logo depois da vinheta. Solta aí. E aí, pessoal, Nicolas aqui. Bom, então, como sempre, eu vou começar pelos destaques do trimestre, né? Então, uma coisa que eu achei muito interessante aqui, pessoal, foi o seguinte, ó. No ciclo dos últimos 18 meses, a Zetec lançou 3 bilhões e vendeu 2,3 bilhões, tá? Um resultado muito forte, né, pessoal? Eles venderam quase tudo do que eles lançaram, né? No mesmo período, a Zetec apurou uma margem bruta de 40% e uma margem líquida de 34%, que são margens bastante altas, tá? São as maiores margens do mercado, inclusive, daqui a pouco eu vou mostrar isso. Bom, agora vindo para essa parte que eles falam sobre o resultado, né? Então eles dizem que atingiram uma receita líquida de 249 milhões no primeiro trimestre, um lucro bruto de 101 milhões, tá? E um lucro líquido de 77 milhões com uma margem de 31%. Sobre a operação, eles falam que lançaram os 564 milhões, do qual 212 milhões foram vendidos, tá? Vendas líquidas de 460 milhões, 18,5% de VSO. O que é o VSO, pessoal? É uma sigla muito utilizada aí no setor de construção civil e ela são as vendas sobre oferta, tá? Então, quantas unidades foram comercializadas com relação ao total de disponíveis, tá? Então, foi 18,5%. E eles têm banco de terrenos em quase 8 bilhões de reais, tá? Bancos de terrenos basicamente é um banco de terrenos. Então são áreas que eles já têm lá, né? Que eles podem construir, estão lá, eles ainda não mexeram. Beleza? Agora falando um pouco de liquidez, ao fim do primeiro trimestre de 2020, a EZTEC atingiu um caixa líquido de 1,2 bilhões de reais, tá? Isso, pessoal, eu acho muito interessante eles terem essa liquidez aqui, porque como o mundo está passando por uma transformação aí, a gente não sabe o que vai acontecer, pode ser que a gente entre numa crise ainda maior do que a que a gente já estava. É muito interessante que a empresa tenha caixa para conseguir se proteger e também em crise surgem muitas oportunidades. Quando você tem dinheiro em caixa, você consegue aproveitar dessas oportunidades. A EZTEC quase sempre foi boa em aproveitar esse tipo de oportunidade, em gerar caixa e ser uma empresa defensiva, tá? Entre as empresas de construção civil, a EZTEC costuma ser a mais defensiva, que trabalha com mais caixa, e daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, tá? Aí eles fazem um comentário aqui sobre a pandemia, então eles falam aqui, ó, 100% dos canteiros de obra seguem na atividade conforme os protocolos sanitários padronizados pela Abrainc. E 2, frentes de entrega, repasse e recebíveis ainda em ritmo de normalidade. Então, mesmo com a pandemia aí, os canteiros de obras deles ainda estão funcionando, tá? Aqui eles falam, fazem um comentário sobre a governança, só que não achei muito interessante citar aqui, tá? Bom, aqui eu peguei a receita por segmento, tá, pessoal? Então notem aqui que no comercial a receita aumentou 141% de 2 milhões e meio para 6 milhões, tá? No primeiro trimestre de ambos os períodos, né? E no setor comercial, né, no segmento comercial, aumentou aí 69% de 149 milhões para 243 milhões. Então a gente está vendo aí que tem uma demanda bem forte aí comercial e também residencial e também comercial, né? Comercial ainda aparentemente está mais forte, mas também isso depende dos empreendimentos que eles estão lançando. É interessante notar aqui que também a margem bruta, né, que eles conseguem nos empreendimentos comerciais são maiores do que eles conseguem nos empreendimentos residenciais, né? Então 66% aqui no comercial contra 40% aqui no residencial, tá? Só que a gente consegue ver aqui que as linhas estão bem legais, né? As duas linhas aumentaram aqui, tanto no segmento comercial quanto no residencial. Aqui teve uma baixa aqui um pouco na margem bruta, mas nada de se preocupar, né? No residencial ainda aumentou quase 4 pontos percentuais aí. Bom, aqui são os lançamentos, né, do primeiro trimestre de 2020 que eles fizeram, então foram basicamente 3 empreendimentos, os 3 localizados em São Paulo e residenciais, tá? Esse MCMV aqui é Minha Casa Minha Vida, tá, pessoal? O VGV é o quanto que eles esperam faturar com cada empreendimento, né? Então, esse daqui é o que eles esperavam faturar menos, 81 milhões, esse daqui um pouco mais, né, 364 milhões, e esse daqui 118 milhões. Notem aqui que as vendas não estão indo tão bem, né? Eles venderam aqui 92 de 370, esse daqui foi o melhorzinho, venderam quase 400 de 660. E esse daqui 19 apenas de 172, tá? Porém esse daqui foi o último empreendimento, então é natural que tenha vendido
menos ainda mais com a pandemia que a gente está enfrentando. Aqui também eu peguei mais lançamentos que eles fizeram antes, tá, pessoal? Porque eu notei um negócio interessante aqui, ó. Notem que o percentual de vendas antes era de 90%, 98%, 70%, 80%, tá? É claro que tem o tempo de maturidade, né? Até que eles consigam vender todas as unidades, mas notem aqui que de agosto para frente, né? As vendas não foram tão bem, né? Então a gente consegue ver aqui, ó, percentual de unidades vendidas aqui, 44%, 66%, 28%. E esse ano ainda deu uma piorada, né? Por causa da pandemia, 25%, 60% e 10% apenas, né? Então é uma coisa que a gente tem que ficar de olho aí, porque eles estão construindo, mas não estão conseguindo vender, né? Aqui eu peguei alguns destaques aqui que eles citaram também, né? Eu achei interessante aqui a margem líquida deles, que aumentou 19 pontos percentuais aqui no geral, tá? Porém, se a gente comparar aqui com o quarto trimestre do ano passado, deu uma queda aqui de 3,7 pontos percentuais. Eu acredito que também devido ao coronavírus, tá? Aqui a gente tem o VGV, né, que eu acho interessante a gente pegar esse número também, é um indicador muito interessante utilizado no setor de construção civil, que nada mais é que o valor geral de vendas, tá? Então é o potencial de faturamento de um projeto. Então eles estimam 564 milhões de potencial de faturamento dos empreendimentos que eles lançaram no primeiro trimestre de 2020, tá? No mesmo TRI do ano passado era 393 milhões, beleza? Só que quando a gente compara também com o quarto TRI de 2019, né, a gente vê aqui que eles tinham 933 milhões. Mas assim, o ideal é que a gente compare os mesmos períodos, né, do ano atual com o ano passado, a gente vê aí um crescimento de 43% de VGV. Aqui eu peguei as principais linhas do balanço, né, pessoal? Então a gente consegue ver que o resultado foi bem bacana do primeiro trimestre de 2020 contra o primeiro trimestre de 2019. O lucro líquido aumentou 364%, a receita aumentou 71%, a margem líquida aumentou 20 pontos percentuais, o EBITDA aumentou 292%, não tem dívida, a empresa está sem dívida, está com mais caixa do que dívida, e o FCL Capex caiu um pouco, e eu já vou falar dele daqui a pouco, tá? Olhando aqui para a liquidez da empresa, e a liquidez é muito importante, principalmente nos setores aí, por exemplo, de construção civil, né? Porque a gente sabe que é um setor muito cíclico. Então, quando uma construtora fica sem liquidez, a gente vê uma quebradeira aí de uma atrás da outra. E eles estão com uma posição bem confortável, tá, pessoal, de liquidez. Notem aqui que eles têm em ativos circulantes, né, que são os ativos mais líquidos, que eles têm mais de 2 bilhões de reais aí. Só em caixa e aplicações financeiras eles têm mais de 1,2 bilhões de reais, tá? E de passivo circulante, que é o que eles têm que pagar no curto prazo, eles têm apenas 355 milhões, tá? O resultado disso é que eles têm uma liquidez corrente de 6,19, uma liquidez imediata de 3,57. Então, só com um caixa que eles têm em aplicações financeiras, eles conseguem pagar aí 3 vezes o que eles precisam pagar no curto prazo, tá? Um capital de giro de 1,8 bi, tá? Então, é uma liquidez e solvência muito tranquila. Caso venha a gente venha ter uma crise, um problema aí, eu acredito que seja a empresa, a construtora, na verdade, né, que esteja mais bem preparada para essa crise, tá? Um outro dado interessante que é primordial que a gente analise em empresas de construção civil é o fluxo de caixa, tá? Porque, como eu falei já no vídeo da Via Varejo, que foi o anterior, que eu analisei o primeiro trimestre deles, todas as empresas que fazem vendas a prazo, tá? Elas dependem do que o cliente pague, né, até o fim, né? Então, se ele paga em 12 vezes, no caso de construtoras aí são 20, 30 anos, ela depende disso. O que acontece geralmente nas construtoras, tá? Eles fazem as vendas, então eles esperam que tenham aquele recebimento no futuro, só que aí começa a acontecer inadimplência, começa a acontecer distrato, e aí, eles achando que vão receber aquelas duplicatas, eles costumam fazer o quê? Eles costumam começar novas obras, tá? Ou até distribuir bônus para os seus diretores e tudo mais. E aí, quando tem o distrato e o dinheiro não vem, eles não conseguem nem continuar a obra e já gastaram dinheiro distribuindo bônus, e aí vira aquela salada que a gente sabe que teve aí nos últimos anos, principalmente no setor de construção, né, pessoal? Que teve muita construtora quebrando, tá? E a EZTEC sempre foi boa em administrar o caixa, tá? Ela é uma das melhores empresas do Brasil em administrar caixa, tá? É interessante a gente notar aqui, ó, que eles reportaram um lucro líquido de 79 milhões, tá? Porém, quanto que entrou em caixa, tá? Quanto que eles fizeram de dinheiro efetivamente?
porque isso aqui é o que eles esperam receber. Notem aqui, ó, que se a gente descer um pouco a linha aqui, ó, cadê, ó, contas a receber de clientes, 44 milhões, tá? Então, isso daqui é uma composição de tudo que eles esperam receber, com valorização de imóvel e tudo mais. Agora, quando a gente olha o que efetivamente entrou de dinheiro na empresa, a gente vê aqui que, na verdade, não entrou nada. Saiu dinheiro no primeiro trimestre de 2020, saíram 22 milhões de reais, tá? Porém, em aplicações financeiras, né, como eles têm muito caixa guardado em aplicações financeiras, isso daí gera juros e eles recuperam uma grana aí desse dinheiro que eles têm em caixa. Então, eles recuperaram aqui 10 milhões, tá? Então, ficam 12 milhões aí 12 milhões negativos, né, de fluxo de caixa livre, tá? Mas é importante a gente ficar ligado aqui, tá, pessoal? Isso aqui não é interessante que aconteça. Bom, aqui eu peguei o fluxo de caixa do primeiro trimestre de cada ano desde 2010, né? A gente vê que o fluxo de caixa operacional da empresa, né, quanto que ela gerou de dinheiro, foi quase sempre positivo em todos os anos, aqui menos em 2012. E aqui no quarto trimestre de 2019 e o primeiro trimestre de 2019 aqui foram negativos, tá? Então, isso daqui já é um indicador para a gente começar a ficar de olho, ó, foi 40 milhões negativos aqui e 22 milhões negativos aqui. É um aspecto para a gente ficar de olho já. Eu acho que nem a EZTEC estava esperando uma pandemia, que a economia fosse parar desse jeito, né? O Brasil estava numa recuperação muito forte, principalmente no setor imobiliário, e a gente teve problemas, né? Só que, como a empresa ainda tem 1,2 bilhões em caixa, então é bem tranquilo, eles conseguem aqui administrar isso aqui com facilidade, tá? Mas é interessante números grandes aqui no fluxo de caixa operacional, principalmente em construtoras, tá? Quando a gente olha aqui de 2008 a 2020, a receita líquida, a gente vê números crescentes, né? Porém, a partir aqui mais ou menos de 2013, 2014, o número ficou estável, né? Muito devido também à economia do país. O setor de construção civil está muito ligado à economia, né? Quando a economia vai bem, o setor costuma ir bem. Quando a economia vai mal, o setor não vai mal também. E mesmo com todas essas dificuldades que a gente tem enfrentado aí ao longo do tempo, né? A EZTEC conseguiu manter uma receita líquida aqui bem razoável, né? Se você comparar com outras construtoras, você vai ver que os números das outras são bem diferentes, tá? O lucro da empresa também se mantendo estável aqui desde praticamente 2011, né? Onde foi 331 milhões, tá? A margem descontada, né? Que é a margem líquida da empresa, deu uma queda, ou seja, eles estão sofrendo um pouco mais com concorrência do que eles sofreram no ano passado, né? Nos outros anos, né? Anteriores. Antes eles tinham margens bem mais altas, aqui 49%, 50%. Agora a gente já vê uma margem aí de 38,8%, tá? Então, geralmente isso aqui indica concorrência, tá? Ou senão as pessoas não estão com dinheiro para comprar imóveis, eles estão tendo que operar com uma margem menor aí, que eu acho que é um pouco dos dois aí que está acontecendo, tá? O ROI, né? O ROI, que é o retorno sobre o patrimônio, também teve uma queda aqui, né? Antes era 28%, 20% e agora está em 9%, 8%. Isso aqui não é um número muito legal da gente ver. Embora de todo o patrimônio deles, né? Se eu não me engano, é em torno aqui de 4 bilhões. Aqui, ó, em torno de 4 bilhões, 1,2 bilhões está em caixa, tá? Então, esse ROI aqui também contabiliza o que está em caixa. Aí, aplicações financeiras não têm margens, né, iguais às de vendas, né, de quando você trabalha, né, do trabalho deles, né, do que eles produzem. No máximo, lá eles vão conseguir em aplicações financeiras, lá, sei lá, 6% ao ano, alguma coisa desse tipo aí, 3% ao ano. A gente consegue ver isso no ITR, só que eu nem fui atrás para ver, né? Mas a gente consegue ver que o resultado financeiro deles foi bem alto aqui, pegando os últimos 4 trimestres, né? O resultado financeiro é o resultado de aplicações financeiras, tá? Uma das coisas aqui que chamam a atenção na EZTEC, né, pessoal, é que eles são fortes pagadores de dividendos, né? Então, desde 2011 aqui eles distribuem bastante dividendos. E se você pesquisar aí o CEO basicamente, né, os diretores, os donos da empresa, que é uma família, eles geralmente eles dizem que tem quase todo o dinheiro aplicado na própria empresa. Então, basicamente, eles vivem dos dividendos, tá? Então, é por isso que eles tentam manter os dividendos altos, né? Porque se eles pararem de distribuir, basicamente, eles não têm o bônus da própria empresa, tá? Aqui a gente consegue ver o patrimônio líquido crescente aqui da empresa desde 2006, né? Forte. Muito interessante esse número, uma dívida líquida negativa aqui, cada vez mais
gerando caixa, né? Ó, então, ó, eles não têm dívida nenhuma, tem 1 milhão de dívida e 267 milhões em caixa. Uma posição financeira, uma estrutura de capital bem tranquila, tá? Aqui, quando a gente compara a margem líquida da EZTEC contra outras construtoras, a gente consegue ver que a EZTEC, que é esse cara aqui, ó, tem a maior margem líquida do mercado, tá? Então, a diferença do que eles produzem, do que eles ganham de receita para o que eles vendem e têm de lucro, é a maior do mercado, tá? Então, eles têm uma margem bem interessante aqui. Mas quando a gente olha aqui para o ROI, né, o ROI eles já estão ficando um pouco para trás. Antes aqui eles dominavam aqui o mercado mais ou menos, né, e nesses últimos 2 anos aqui eles ficaram um pouco para trás. Eu acredito que até pela posição defensiva que eles têm, né, frente a imóveis e tudo mais. Quem está liderando aqui o mercado em 2019 é a Tenda, tá com um ROI aí perto da casa dos 20%, beleza? Eu acho que a Tenda foi mais agressiva aqui ano passado e por isso conseguiu esse ROI maior. Quando a gente olha para o preço sobre valor patrimonial, né, olhando agora um pouco para o preço da companhia, o PVPA deles tem 1,76 agora, que é mais ou menos aqui, tá? E quando a gente olha para o histórico, ele está assim, em equilíbrio com o histórico da empresa, tá? Não está caro, mas também não está barato, né? O barato aqui seria 2015, 2016, onde negociou um preço sobre o valor patrimonial perto de 1, agora está em 1,76, ou seja, eles estão negociando 76% a mais do valor patrimonial da empresa. E o valor patrimonial de uma construtora, basicamente, são terras, tá? Então, quanto mais perto de 1, melhor. Se tiver abaixo de 1, melhor ainda, tá? Não considero isso aqui barato, tá? Não considero caro também, mas seria mais interessante se tivesse mais aqui em abaixo de 1,5, aqui eu acharia mais interessante. O preço sobre lucro da empresa está em 23, tá? Tá relativamente alto quando a gente compara com o histórico, tá? Seria interessante se eu tivesse aqui mais perto de 10 ou 15, né? Mas aí, enfim, né? Vamos ver o que vai acontecer com a economia daqui para frente, certo? E também, isso aqui depende muito de lançamento. Quando eles fazem um lançamento muito grande, esse número aqui pode cair drasticamente, né? Porque entra muito dinheiro e aí eles ficam um tempo sem lançar e fazem outro lançamento grande, aí o número cai de novo, enfim, tá? Quando a gente compara o preço dela com outras construtoras, né, o preço sobre valor patrimonial com outras, né, a gente vê que ela negocia o preço sobre valor patrimonial mais alto do mercado, tá? Isso devido à qualidade da empresa, à posição defensiva que ela tem, o desempenho dela ao longo dos anos, né, pessoal? Então é natural que o mercado pague um prêmio maior para ela, né? Esse 1,54 aqui acho que está desatualizado, né? Porque esse número aqui na verdade é 1,76. Mas, de qualquer forma, ela negocia aqui o maior PVPA do mercado, tá? Em primeiro ela, depois vem Tenda, depois MRV, Cyrela e Trisul, tá? Trisul aqui negociando mais perto do patrimônio. Notem aqui que a margem líquida da EZTEC é a maior do mercado também, né? E ela tem a maior liquidez do mercado, caso venha uma crise aí, ela que tem mais posição em caixa, ela que está mais tranquila financeiramente falando. O ROI dela não é o maior, né? Como a gente já citou antes. O ROI aqui da Tenda tá bem acima da EZTEC, da MRV também está interessante, da Trisul. Falando sobre dívida, né? Ela não tem dívida, né? Tem 0,01 de dívida sobre patrimônio. Já a Trisul tem 0,28, que é a segunda colocada aqui. As outras aqui tem mais da metade do patrimônio em dívida, tá? Não considero nenhuma dessas aqui num estado preocupante, tá? Para mim, estão todas até que relativamente tranquilas, tá? Mas a gente tem que analisar mais a fundo essas outras empresas aqui, né, pessoal? Porque de repente eles não têm um problema de longo prazo, mas tem um problema de curto prazo, né? Então a gente tem que ficar ligado. Dessas aqui, as que eu mais gosto é a EZTEC e Tenda, tá? Gosto muito da Trisul também. A MRV e a Cyrela eu não gosto tanto, tá, pessoal? A Iven também eu gosto. Aí vem mais uma empresa aí de turnaround, negociando bem abaixo do preço sobre o valor patrimonial. Mas eu gosto dela também, tá? Olhando aqui para o preço, né? Então a gente consegue ver aqui que o setor inteiro, né? Todas as empresas aqui basicamente se movimentaram do mesmo jeito. A EZTEC é esse amarelinho aqui, ó. E quando a gente pega o gráfico de um ano, né? Então, se a gente pegar de hoje, um ano para trás, 12 meses, a gente vê que a EZTEC é a que está dando um maior retorno em cotação, né, falando de cotação, entre essas empresas aqui.
A JHSF também está aqui no meio, só que a JHSF não é uma empresa de construção civil, então nem faz sentido ela estar aqui, tá, pessoal? Tanto que eu tirei ela aqui no gráfico, mas ela não saiu aqui dessa parte. E a Tenda em segundo aqui, com 2,42%. É claro que depende do tamanho da lupa que você usa, né? Se você usar um ano e meio, esse número aqui já pode mudar. Se você usar 11 meses em vez de 12, também pode mudar. Mas, enfim, né? Vocês veem aqui que a EZTEC é mais defensiva. E aqui, por fim, né, eu peguei o guidance da empresa, então eles descontinuaram o guidance, né? Então, ó, a EZTEC está descontinuando o guidance de lançamento de 2 bilhões a 2,5 bilhões em VGV para o ano de 2020. Então, eles pretendiam fazer um lançamento aí com potencial de faturamento de mais de 2 bilhões de reais em 2020, né? Mas eles tiveram que cancelar esse guidance, cancelar essa projeção devido à pandemia que a gente teve, né? Não dá para qualquer tipo de empresa, não só para o setor de construção civil, é muito difícil projetar qualquer número, porque a gente não sabe quando que isso vai acabar, tá, pessoal? Bom, pessoal, então é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Se vocês se interessam mais por análise fundamentalista, a avaliação de ações, valuation e tudo mais, a gente tem alguns cursos que eu vou deixar aqui embaixo, cliquem lá, vale a pena dar uma olhada, se você se torna um investidor mais avançado. Não se esqueça de se inscrever no canal e curtir o vídeo. Até a próxima, seja Fortunatos. Fui.